Fala, meus amores, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Fadwa Shoaib. Eu trabalho com terapia, física quântica, todos os processos de reprogramação mental. Então, eu tenho clientes particulares, eu dou cursos, eu tenho programas voltados para o emagrecimento, né? Que nos meus programas, assim, hoje é o que eu trabalho de melhor com a mulherada emagrecendo pra caramba. Mas eu sempre conto a minha história e o porquê eu trabalho com isso, porque toda a minha história e toda a minha profissão hoje, ela é baseada no que eu vivi, né? No que eu passei durante toda a minha vida. Então, eu vim nesse vídeo hoje para fazer um bate-papo com vocês e contar como foi o meu emagrecimento de 30 quilos, como eu cheguei aos 95 quilos, tá? E aí aqui eu vou pôr uma fotinho aqui embaixo para vocês verem no ápice do meu peso. E o que aconteceu que aos 29 anos, o que eu fiz de diferente na minha vida, que eu transformei o meu corpo, e aí eu vim trabalhando este novo corpo para hoje chegar aqui 7 anos, quase 7 anos depois, e poder contar para vocês qual é o segredo do sucesso, não só para o emagrecimento, mas principalmente para que a gente possa manter este novo corpo sem aquelas eternas brigas de efeito sanfona com a balança. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai contar qual foi a minha trajetória e eu vou revelar para vocês algumas ferramentas, algo que vocês possam de fato usar na vida de vocês para que possa melhorar, ajudar e transformar o teu corpo, transformar a tua vida como eu transformei. Então seja muito bem-vindo, senta aí, puxa a cadeira que a gente vai conversar. Bom, vamos lá. Como tudo começou? Eu nem sempre fui uma pessoa que sofreu de obesidade, eu fui uma criança magra. Até os meus 11, 12 anos, eu nunca tive questões nenhuma de obesidade infantil, compulsões alimentares, nem nada disso. Quando aos meus 12 anos aconteceu algumas coisinhas na minha infância, e isso a gente identifica com o quê? Com expansão de consciência, com terapia. Eu comecei a entrar num processo de compulsão alimentar, comer mais do que eu precisava, a me apegar, a criar um laço emocional com a comida. E aí começou o processo do engorda, né? Então, a partir dos 12 anos, que é bem aquela fase em que a gente tá naquela fase de patinho feio, eu comecei a engordar, né? Eu já era aquela criança que fazia conta na cantina da escola, então assim, comia muito mais do que precisava. Eu estava sempre muito focada na alimentação, então assim, a comida era algo que me trazia muito prazer já nessa pré-adolescência, e aí eu comecei a engordar. Então foi assim. E naquela época a gente não tinha, as mães não se preocupavam tanto com a questão da criança estar engordando ou não. E aí eu fui engordando até que eu cheguei, né, então eu passei por todo o meu período pior, né? Aquele período em que a gente tá se reconhecendo como mulher, que a gente começa a se interessar pelos meninos na escola, num período de um patinho feio real e bem gordinha. E aí eu cheguei a pesar os meus 80 quilos, que era sempre um peso que eu tinha, né? Era um peso que eu sempre chegava nesse peso desde que eu comecei a engordar. Então assim, com 17 anos, aquele peso já me incomodava muito. Eu nunca... eu não tenho uma família de pessoas gordas ou obesas, então assim, aquilo não era o meu universo, né? Então eu nunca me aceitei naquele lugar, né? Mesmo na adolescência, assim, eu sempre ficava muito triste e não era feliz naquele corpo. Então eu tava sempre me escondendo e tudo mais. Então eu sofria de autoestima já nessa parte da minha vida. Com 17 anos eu resolvi que eu ia... já estava já no colegial, então já estava mais velha e tal, e falei assim, bom, agora eu vou procurar, naquela época a gente chamava de médico de dieta, né?
Não existia muito nutrição. Existia, mas não era uma coisa assim. Não se falava isso em, sei lá, quando eu tinha 17 anos, isso em torno de nos anos 1990, 2000, né? Nesse período de 2000, não tinha tanto. Se você tem mais ou menos a minha idade aí, você vai lembrar. A gente ia no médico, o médico tacava um monte de remédio na gente, a gente tomava o remédio e vida que segue. Então era isso que a gente fazia. Então eu fui nesse primeiro médico indicado por uma amiga que tinha feito, que tava indo lá, que tinha emagrecido, aquelas coisas. Cheguei lá, o médico nem vê os exames e aí já começa a receitar. Receita, remédio. Então assim, com 17 anos, eu comecei o meu processo de tomar as drogas ou as bolinhas que a gente chama para emagrecer. E isso, obviamente, a gente sabe que me trouxe algumas consequências pro meu metabolismo, pra minha tireoide, pros hormônios, porque mexe demais. E eu comecei nesse processo. Então, assim, pela primeira vez eu emagreci. E aí eu emagreci tomando remédio, nunca aprendi a fazer dieta, nunca aprendi a me reeducar, né? Nunca aprendi a ter uma alimentação saudável, então eu simplesmente perdia a fome, parava de comer, emagrecia, né? Que é o déficit calórico que a gente fala hoje. E aí a partir disso iniciava, parou de tomar remédio, voltava pro processo de engordar. E assim foi. Desde os meus 17 anos até os meus 29 anos, que foi aonde eu fiz a virada, que foi aí onde de fato eu emagreci sem medicação, né? Foi aí de fato onde eu aprendi que era a alimentação, que era o meu autocontrole que fazia os meus resultados acontecerem. Então, até eu chegar lá, eu passei por muitos médicos. Então, assim, eu conheci todos os médicos que vocês podem imaginar, endocrinologistas, esses médicos, assim, mais famosões, eu passei por todos eles. Aí eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar. Eu tomei, na época, Victoza, fórmulas, assim, tudo. Já estava num período de faculdade, então assim, na época de faculdade a gente tomava remédio, bebia, aquelas coisas que adolescente e jovem faz, né? Sem nenhum tipo de consciência. Eis que então eu cheguei ao ápice do meu peso, que foram os meus novos. E aí o que acontecia? Eu sempre eu parava o remédio, voltava a engordar, aí voltava pro médico, emagrecia um pouco. Então, o meu peso nessa época de altos e baixos era sempre assim. Na fase em que eu estava gorda, eu chegava a pesar uns 83 quilos, era o meu máximo. Aí, quando eu começava uma dieta, que seria tomando remédios e gastava fortunas, aquelas coisas que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que até hoje as pessoas fazem, mas hoje a gente tem outras alternativas muito mais fáceis. E aí, quando eu emagrecia, eu voltava para os meus 70 quilos, 68 quilos, e eu tava feliz ali, eu achava que eu tava muito bem. Sempre assim, naquela coisa meio, um pouquinho cheinha, né? Mas aquele era o meu magra. Agora, uma das coisas que sempre fizeram parte da minha vida foi os exercícios. E aí eu quero contar isso pra vocês com detalhes, tá? E o porquê que vocês vão entender o porquê que eu tô falando dos exercícios.